Olá amigos, estamos iniciando mais um quadro falando de Espiritismo. Esse quadro que eu faço com a maior dedicação possível para os nossos amigos do canal Fez Espírita, mas precisamente para os amigos do nosso grupo no WhatsApp, o Fez Espírita. Meus queridos amigos, hoje eu vos convido para estudarmos juntos, sermos esclarecidos mais um pouco a respeito deste tema. Bônus Hora. Já ouviram falar do Bônus Hora? Se você já leu o livro Nosso Lar, certamente. Se você assistiu o filme Nosso Lar, melhor ainda, porque ele lá é descrito também. Até porque o filme é uma interpretação, parcial do livro. E se você já ouviu falar do livro Nosso Lar, ou já participou de alguma palestra em relação à colônia espiritual Nosso Lar, certamente você também ouviu falar do Bônus Horas. Então, eu não sei se te passaram todos os esclarecimentos possíveis em relação do que se trata, de como é, Eu não sei, mas resolvi humildemente passar alguns informes a respeito do que de fato é o Bônus Horas. Então, agora, neste exato momento, eu vos convido a todos para prestar uma maior atenção em relação a esse tema que nós vamos ver juntos, sempre lembrando que aqui eu faço o papel de intérprete, de expositor. Tudo que aqui eu vos trazer é em relação à visão da doutrina espírita. Posso falhar? Posso. Sou um homem comum e falho como tantos outros, mas com as pesquisas devidas, o estudo que faz parte e é uma coisa constante para nós espíritas, eu me detenho a errar pouco ou quase nada, porque o nosso compromisso é com a doutrina espírita, e com a doutrina espírita eu não brinco, eu não sou relapso, porque eu tenho a maior seriedade com essa doutrina que tanto tem nos ajudado a esclarecer nossas mentes em relação à vida futura, à nossa vida presente, em relação à nossa vida passada, enfim. Então, mais uma vez, eu me sinto na obrigação de lhe explicar o meu papel aqui com esse quadro. Levar vocês assuntos, temas à luz da doutrina espírita, sem achismos da nossa parte, de maneira alguma, até porque eu sou alérgico a achismo. Eu posso supor, mas eu tenho que mostrar evidências na minha suposição. Eu não posso chegar e acusar, defamar, caluniar, dentro da doutrina espírita, jamais. Mas tem gente que sabe que não pode fazer isso dentro da doutrina espírita. Então o que é que essas pessoas fazem? Abandonam a doutrina espírita. Porque dentro da doutrina espírita, tendo esse tipo de comportamento, a consciência já desenvolvida dentro dos parâmetros das diretrizes espírita começa a nos cobrar. Ei, que atitude é essa? Que posição é essa? Você é espírita, não pode agir dessa maneira. Está sendo incoerente com os ensinos de Jesus. Aí a pessoa faz, a partir de agora eu não sou mais espírita. Aí se volta contra a doutrina que por tanto tempo militou, ou andou, ou propagou, enfim. Rezo a Deus que jamais tenha essa atitude tão mesquinha, tão pequena. Rezo a Deus que jamais a prepotência e a arrogância me tome nessas proporções. Eu preferi qualquer outro tipo de destino,
menos ser um carrasco dentro da doutrina espírita e contra a doutrina espírita, mas cada um com seu cada qual, e Deus por todos nós. Mais cedo ou mais tarde, aqueles que se desviaram ou aqueles que ainda não encontrou o caminho da luz, que é a doutrina espírita, certamente encontrará. Embora a doutrina espírita tenha uma parcela de responsabilidade no quesito verdade, porque ela traz verdades que nenhuma outra filosofia, ciência ou religião domina ou tem clareza em relação. Somente a doutrina espírita tem. Mas não basta sermos espírita para nos tornarmos salvos ou espíritos superiores, elevados e depois puros. Os próprios espíritos foram bastante categóricos, enfáticos, quando alertou o codificador do que se tratava a verdadeira salvação: caridade, fazer o bem. E o bônus horas não deixa de ser essa caridade, esse bem em ação. Mas para entendermos mais a respeito, vamos aqui invocar o livro Nosso Lar, porque foi daí que surgiu, né? O Lísia mostra ao André Luiz, fala do que se trata o bônus horas, e o André Luiz nos esclarece na obra Nosso Lar, nos dá mais um detalhe, né? Então, o que é o bônus horas? Ora, o bônus hora foi definido por André Luiz como sendo uma espécie de ponto relativo a cada hora de serviço e benefício da própria comunidade do nosso lar. O bônus hora exerce na vida em nosso lar um papel importante. Além de permitir a aquisição de certas utilidades necessárias aos habitantes da colônia, constitui um cabedal importante, indispensável aos que necessitam interceder pelos familiares. Onde está isso? Na obra Nosso Lar. Esse livro fantástico que rompeu barreiras. Eu não sei se todos os amigos sabem, mas quando Chico psicografou Nosso Lar e a FEB lançou, o que teve de espírito chamando Chico de ser um alienado, obsediado, joguete de espíritos obsediados, como Emmanuel e André Luiz. Foi muito criticada essa obra. Não está em Kardec, né? Porque os espíritas desavisados têm essa mania, gente, de dizer, leia Kardec. Se não está em Kardec, não é espiritismo. Ora, qual é o papel de Allan Kardec diante da doutrina espírita? Aquele que colocou ela em determinados parâmetros, diretrizes, ordem, códigos. Por isso que ele é o codificador. Mas a doutrina espírita teve início com ele, mas jamais terá fim, porque ela não pertence ao homem, Allan Kardec, nem qualquer outro homem. É uma doutrina que pertence unicamente aos espíritos. E esses sempre existiram em todas as épocas da humanidade. Então são eles que dirigem, né, a doutrina espírita, não são os homens. Nós somos apenas os intérpretes e podemos nos equivocar quando deixamos cegar pelo orgulho, a vaidade, a prepotência e a arrogância. Quando não cultivamos a humildade. Porque sem humildade não existe perdão. Sem perdão não existe amor. Porque o perdão é, né, a materialização do amor. Só quem não ama é quem não perdoa. Aí guarda ódio, rancor, cólera e outras coisitas mais, que é um processo muito longo. Porque o homem desencarna e leva tudo isso com ele. Leva os afetos e os desafetos também. Pois bem, então essa obra foi muito criticada à época.
Porque não tinha em Kardec. E a gente já teve aqui, acho que quando nosso Falando Espiritismo era um quadro onde nós só usávamos a voz. Nós provamos aqui que existe sim evidências da existência do umbral, existe evidências da existência das colônias espirituais na própria codificação. Seja nos livros dos espíritos, seja no livro Céu e Inferno, porque daí é que vem as primeiras comunicações dos espíritos em relação à sua vida espírita, depois do seu desencarne, na segunda parte do livro Céu e Inferno. Nosso lar não trouxe novidades, apenas nos trouxe relatos, né? Com mais propriedades da existência do mundo espírita. Mas a codificação também está cheia de relatos como esse, dos próprios espíritos. Agora, a pessoa não leu o Céu e o Inferno. A pessoa só lê aquelas perguntas do livro dos espíritos que já são decoradas para trabalho e apresentação do ESG ou qualquer outro tipo de coisa. Aí fica difícil. A pessoa não lê a revista espírita. Fica difícil querer argumentar que determinadas obras fogem totalmente do que os espíritos falaram em Kardec. E não foge, complementa. É diferente. Repito, uma coisa que como já vou fazer 21 anos de doutrina espírita. E eu aprendi uma coisa, lendo Kardec. Não foi lendo Chico, Divaldo, nem lendo mensagem de Joana de Ângela, Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz. Não, foi lendo Kardec. Eu entendi que é preciso entender. É preciso compreender. Não basta estudarmos e não compreendermos que a doutrina espírita teve seu início com Kardec, mas não a sua conclusão nem seu final, porque ela é progressiva. Ela progride de acordo com a humanidade vai progredindo. Então, se você ainda não leu Nosso Lar, leia. Se você não estudou a obra Nosso Lar, estude. Se você já leu, releia. E isso também vale para as obras da codificação. Porque conhecimento nunca é demais. Ou melhor dizer, nunca é de menos. Né? Se você leu e você voltar a ler, eu tenho certeza que você vai ver outras coisas. Você vai ter outra visão da obra, mais esclarecida. Mas quanto vale o bônus horas? Ele tem um valor? Como é que é? Aí a gente lembra o caso daquela mulher que nós falamos no quadro anterior a este último que nós fizemos, em relação à mal amada. Lembra? O personagem Dolores, a mal amada. Nós falamos dessa mulher que ela vai ter uma audiência juntamente com o André Luiz, com o ministro Clarencio, que o André Luiz está querendo, né? Ele busca uma posição, porque ele foi médico na Terra. Ele quer saber qual será a tarefa e o trabalho que ele vai desenvolver na colônia Nosso Lar. E ela vai até o ministro Clarencio pedir para interceder pelos seus parentes, precisamente filhos que estão desencarnados, estão encarnados no planeta Terra e que precisa do seu apoio, da sua ajuda. Só que o ministro Clarencio pergunta a ela o seguinte: quantos bônus horas você tem? Já fazem 6 anos que ela encontra-se na colônia Nosso Lar. E ela diz: eu só tenho 304 bônus horas. Ou seja, ela só tem 304 horas de serviço prestado pela colônia Nosso Lar. Aí ele diz assim, né? Ou seja, ela queria, mas lhe faltava o quê? Condições efetivas, méritos. Porque todos os serviços que Clarencio lhe sugerira foram por ela recusados. Tendo preferido ao trabalho o descanso nos campos de repouso. Faltava-lhe agora bônus horas suficientes para interceder pelos parentes. Mas aí a gente revelou para vocês quanto é que vale bônus horas? Bem, gente, ele vale por cada hora trabalhada. Se o espírito desencarnado trabalha 8 horas,
desenvolvendo alguma tarefa, no final do dia ele terá 8 bônus horas. Até aí, alguma dúvida? Não, não é? Agora, será que esses valores, dependendo da posição que cada um lá tenha, muda? Ou, por exemplo, o governador, o faxineiro e o professor, eles ganham por cada hora trabalhada o mesmo valor, ou isso muda? Né? Por exemplo, aqui, será que o salário do governador, do presidente, do senador, do deputado é o mesmo do motorista de ônibus, do professor e do professor então, hein? Nossa classe tão sofrida aqui no planeta Terra, né? Não em todos os países, lógico, mas nos subdesenvolvidos o negócio é cruel. Isso também nós vamos ver hoje, como é que fica essa situação. A diferença de quantidade de bônus horas por cada hora trabalhada, ou todos lá recebem o mesmo valor. Mas antes disso, quanto valeria uma casa em nosso lar? Tem que comprar casa em nosso lar? Bem, não. Porque é o seguinte, o governo do nosso lar, ele proporciona os recursos básicos para toda a sua população. Lá também tem política? Tem. Por que não? Qualquer coisa no universo, né, para andar em equilíbrio tem que ter uma política. Só que não é a política corrupta como a nossa. É uma política que realmente ela é perfeita. Essa questão do bônus hora, ele é sensacional. Ninguém ganha mais nem menos. Ganha por aquilo que deu, né? Recebe pelo que doou. Veja, a mãe queria cuidar dos seus filhos que estão aqui encarnados. Ela queria visitá-los. Ela queria chegar perto de cada um deles, intuir, orientar. Só que ela não tinha condição para isso. Porque isso tem um custo de bônus horas. E ela não tinha o suficiente. E nem queria. Todos os trabalhos, todas as atividades que o Clarence apresentava para ela, ela se sentia... ela não tinha força e nem fazia esforço suficiente para dar continuidade. Preferia ficar no campo de repouso. O que é campo de repouso? E a obra Nosso Lar que você vai saber, ok? Mas e o valor de uma casa? Pois bem, vocês lembram que o André Luiz chega, ele não tem casa, né? Primeiro, ele não encontra nenhum parente dele na colônia. Sabemos que a sua mãe está numa esfera maior do que a de Nosso Lar, ou melhor, ou dizendo superior. Então ela está na 4ª esfera. Nosso Lar encontra-se na 3ª esfera. Da 4ª esfera em diante já não são mais zonas umbralinas, mas até a 3ª ainda são zonas umbralinas. Então se alguém perguntar a você, tem gente que diz assim, eu não quero morrer, não quero ir para o umbral. Nós já estudamos aqui sobre o umbral. Foram 2 vídeos. Foi a primeira parte e a segunda parte, lembram? Primeiro, todos passam pelo umbral. A questão é ficar. Então tem gente que diz assim, eu não quero ir nem para o umbral, eu quero ir direto para o Nosso Lar. Mas Nosso Lar está no umbral. Você talvez não queira padecer no umbral e ficar no Nosso Lar, não é isso? Pois bem, mas antes, saiba que Nosso Lar encontra-se na 3ª esfera. 1ª, 2ª e 3ª esferas são regiões umbralinas. Quer saber mais? Vai lá no nosso estudo sobre o umbral que você vai saber mais disso. Mas a casa, né? A casa, voltando à casa, a casa em Nosso Lar custa 30 mil bônus hora. Sem juros. Aí você vai dizer assim, agora, são 30 mil bônus hora. Quanto é que eu tenho que trabalhar para comprar uma casa? Ter uma casa, né? Porque o André Luiz ficou na casa do Lísia. Mas sei pelo trabalho desenvolvido que ele estava fazendo. E lembrando que o André Luiz, não posso matar a charada aqui não. Mas depois eu volto a falar quanto é que ele ganhava. Ele conseguia a casa muito mais rápido, se ele quisesse. Adquirir com seus bônus horas uma casa. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer as contas. 30 mil horas dividido por 10 horas dá
3.000 dias. 3.000 dias dividido por 30 meses, 100 meses. 100 meses dividido por 12 meses ano, 8,5. Quem ganha um bônus hora, compra casa. Em 8 anos e meio. Aqui, será que na Terra a gente vai quitar uma casa em 8 anos e meio, sem juros? Difícil, né? Mas lá em nosso lar não. As coisas são fáceis, mas tem que trabalhar. Não vou dizer que vai ter que suar, porque lá o espírito ele não sua. Mas ele tem também descanso e recreação, viu, gente? A vida nas colônias espirituais não é só trabalho, não. Agora, eu vou fazer aqui uma observação. Nós estamos aqui falando da política da colônia Nosso Lar. Existe centenas de colônias ao redor do nosso planeta Terra. E em regiões também próximo à colônia Nosso Lar existem outras colônias. São várias, ok? Essa política é da colônia Nosso Lar. Talvez ela sirva de modelo para outras, mas as coisas nas outras são diferentes, porque cada um tem um tipo de governo. Agora, o bom de tudo isso é o seguinte, que todos esses governos ou esses administradores que dirigem essas colônias são justos, porque a justiça divina lá impera. Não há corrupção. A corrupção está nos umbrais, porque o homem ainda está muito apegado aos seus vícios, a sua essência animal, né? Por isso que existe umbral, né? Quem é? A gente lê no Nosso Lar, o livro, a gente diz quem é os produtores, os mantenedores do Nosso Lar, dessas regiões umbralinas. O próprio homem encarnado, com suas ações más, com seus pensamentos maus. Não foi isso que Lísia esclareceu ao André Luiz? Hein? Ou foi a Narcisa? Vamos ler para descobrir. Agora, a diferença entre o governador, a questão do salário, o faxineiro, o professor, entre outros. Regi, então o Nosso Lar não é tão bom a política como aqui não, porque você está dizendo que há. Mas vocês vão ficar surpresos com as diferenças. Desses três aqui que eu descrevi, governador, faxineiro, professor, quem ganha mais? Governador. Quem ganha menos? Faxineiro. Quem ganha mais ou menos? Professor. Será que Nosso Lar é assim? Vejamos. Governador e faxineiro ganham um bônus horas por cada hora trabalhada. Olha que perfeito, o governador e o faxineiro. Os educadores, os professores de Nosso Lar, por cada hora trabalhada, ele ganha em dobro. 2 bônus horas. E os auxiliares? Que auxiliares são esses? São os que trabalham no Ministério da Regeneração. Aqueles que trabalham nas câmaras de reedificação, que trabalham com os recém-chegados do umbral, que vai lá resgatar, orientar. Esses têm os serviços mais, vamos dizer assim, complicados. E esses, por ser seus serviços mais complicados, por ter que doar mais hora, amor, eles recebem 3 bônus horas por cada hora trabalhada. Vocês estão de queixo caído pelo governador e o faxineiro, que ganha a mesma coisinha? Né? E olha que Nosso Lar é criação, né? Quem mantém lá é o governador, seu pensamento, né? E ele ganha por cada hora trabalhada um bônus horas. Porque, quer ou quer não, o governador e o faxineiro, eles têm a missão, a mesma missão, só o cargo é diferente. De quê? Manter a coisa em equilíbrio, limpa, né? Fantástico, né? Eu também achei. Quando eu li isso, olhe, eu fiquei de boca, como diz aqui o Matuto, abrida. Agora vamos falar aqui de uma coisa que poucos sabem ou que muitos dizem e não sabem. É o seguinte, vamos falar da cópia. Aí você está pensando aí já com seu pré-pensamento, né? Eita, a Regis vai dizer que esse livro do Cair Bachution, A Vida no Outro Mundo,
é uma cópia do livro Nosso Lar, ou Nosso Lar é uma cópia dele. Não vou falar nada disso. E vamos ler agora para descobrir o que é a cópia. Primeiro que esse livro é de 30, da década de 30. Viu, gente? E Nosso Lar, ele é da década de 40. Né? São 10 anos de diferença. Então, veja o que o Keiva Schutel fala. O primeiro plano do mundo espiritual é bem parecido com o plano em que vivemos, o plano terrestre. Realmente, está lá a primeira esfera, que é o umbral mais grosso, né? Pode-se dizer que o nosso plano de vida aqui na Terra é uma cópia materializada do primeiro plano da vida espírita. Descobrir o que é a cópia? O que existe na Terra existe nesse plano do mundo espírita, sendo que ele contém ainda mais alguma coisa do que existe no nosso mundo. Mas é muito mais aperfeiçoado, mais belo, sem comparação. E tudo que existe está claro, é formado de matéria contida nesse plano de vida ou mundo. E ele continua. Todas as novidades, todas as novas descobertas, os melhoramentos que o mundo terreno vai tendo, vêm do mundo espiritual e são a cópia grosseira, materializada do que existe no mundo espiritual. Aí o cara tá aí com um iPhone, com um notebook de última geração, com uma câmera que pega não sei aonde mais e tal, e acha que ele criou a última coisa do mundo, do universo. Aí ele não sabe que isso aqui, lá já é um atraso, que lá está sempre mais adiantado. E eu lembro de uma palestra que eu assisti do Carlos Bacelli, que ele disse que estava ele, o Eurípides e outros instalando uma antena parabólica na casa do Chico, ainda quando a antena parabólica não era uma coisa tão fácil, ou melhor dizendo, de muito acesso a todos e tal. E Chico saiu para fora e perguntou do que se tratava, e eles todos, se sentindo tais, foram explicar para o Chico que aquilo era uma antena parabólica, que ia pegar sintonizar a TV melhor, pegar maiores canais, enfim. Chico disse para eles, engraçado, que quando eu estive em desdobramento na colônia Nosso Lar, todas as casas tinham uma dessa. Olha, Nosso Lar foi lançado em 40. A psicografia também é da década de 40. E Chico já tinha isso. Fora a TV, fora o computador. Que o André Luiz, não só no livro Nosso Lar, mas nos demais, né? Que são livros que tratam do mundo espiritual, ele vai relatar. No filme nós vimos que eles têm lá um notebook que via a família através dessa tela. Década de 40, hein, amigos? E aí o Keiva Schutel fala o seguinte: esse mundo espiritual é muito maior do que o mundo material. Nem pode haver comparação, senão muito relativa. Quando ele está falando em mundo aqui, não é um mundo físico como a Terra, gente. Aqui, essa linguagem aqui de mundo é colônia mesmo, viu? Nem pode haver comparação, senão muito relativa, seja em estrutura, nas belezas da arte, nas maravilhas da ciência, na altura da concepção dos seres intelectuais e das coisas, na harmonia e por aí vai. Em tudo ele excede, mas excede muito ao mundo material. Basta dizer que a vida ali é isenta do ganha-pão, do ganha-roupa, do ganha-cobertura. Epa. E agora? É Keiva Schutel dizendo que lá ninguém trabalha para ganhar o pão, o ganha-roupa ou do ganha-cobertura. Será que o bônus horas não seria isso? Não, não é. Porque eu lhes disse há algum tempo aqui já, que lá ninguém tem que trabalhar para conquistar essas coisas. Porque o sistema de Nosso Lar, para os recém-chegados, as coisas básicas como a alimentação, a moradia e a roupa, todos estão sujeitos a ter de graça, ok? Agora, se quer uma casa, uma roupa melhor, uma comida melhor, qualquer dia desse eu vou falar sobre o que é que se come lá em Nosso Lar, hein? Lá não tem carne não, viu, gente? Lá é só água, cereais e verdura, tudo natural.
Então, se você for vegetariano, não vai ter nenhuma dificuldade. Mas eu que não sou, eu vou. Mas eu sou de fácil adaptação. Não se assombre com isso, não, que eu sou. Não tem caboço. Não faço guerra nem brigo por isso. Pois bem, o trabalho lá é muito mais suave, independente de suores, fadigas, canseiras. E ainda mesmo este trabalho, por quanto seja obrigatório, como é o trabalho na terra, tem o seu limite para permitir as distrações, o estudo, a formação do intelecto, o progresso do espírito, né? Porque a gente vai ver que André Luiz vai assistir shows, teatro, musicais, corais, lá tem biblioteca. Isso não são só informações trazidas pelo André Luiz. Nós estamos vendo aqui uma obra antes de Nosso Lar que traz as mesmas coisas, só que em Nosso Lar ele traz com mais detalhes. Nós temos outros livros que trazem. Ainda dentro da obra do André Luiz, A Vida Continua vai trazer todos esses relatos também. E os demais. Nós podemos aqui invocar a lembrança da obra Violetas na Janela, onde a Patrícia também relata esse tipo de coisa, não é? Então perceba que são espíritos diferentes, por diferentes médios, trazendo a mesma verdade, né? E isso é que é importante, porque são a mesma verdade trazida por diversos espíritos, por diferentes médios. Então, se alguém perguntar quem é o criador da doutrina espírita, você diz: a doutrina espírita não foi criada, ela foi revelada pelos espíritos. Não foi Kardec, não? Não, ele codificou, ele iniciou, ele trouxe a lume as diretrizes da doutrina espírita. Mas quem desenvolve ela, né? Quem são os comandantes são os espíritos. Por isso que diferentes espíritos, por diferentes médios, vão trazer as mesmas verdades. E isso era uma característica de evidência, de veracidade, que Kardec chamava a atenção dos médios. Se o espírito traz algo, cuidado, não publica não. Vamos interrogar, vamos ver se outros trazem aquela mesma coisa. Aí a gente sim. E hoje tanta obra estão trazendo tantas coisas que, enfim, né? Mas que bom que nós temos livros diferentes, por diferentes médiums, trazendo a mesma verdade. Porque hoje, infelizmente, nos dias de hoje, né, há quem diga que o Emmanuel não existiu e nem existe. Foi uma fantasia, criação mental de Chico Xavier. Que absurdo, né? Aí eu digo para os amigos, quando esses absurdos vêm à tona dentro do movimento espírita, por quem já foi espírita ou se disse espírita ou já não mais é, meus amigos, as trevas chegam a louvar de pé. Mas vamos embora. Para encerrarmos, para concluirmos, eu gostaria de, primeiramente, fazer aqui um apelo a todos vocês. Interroguem, ou melhor dizendo, se interroguem. Pergunte a si próprio: por que eu sou espírita? Qual é o meu objetivo de ser espírita? É só na área do conhecimento? Ou é na área do conhecimento e da prática? O que eu quero atingir sendo espírita? É para alimentar o meu ego? É para me sentir mais inteligente? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo de estar estudando a doutrina espírita? O que é que eu quero com ela? Isso é muito importante, porque fazendo essa reflexão, essa análise, essas perguntas para si próprio e honestamente respondendo, a gente vai saber qual será o caminho que nós estaremos trilhando daqui a 10 anos, por exemplo.
Se nós estamos sendo espírita apenas por vaidade, aí o negócio vai desandar feio. Nós já estamos não tem nem sequer porta aberta, já não tem mais porta para as trevas vir, brincar, fazer o seu carnaval e nos desmoralizar. Porque é essa o intuito delas para conosco, que pertencemos ou já dizemos sermos espírita. Que esse não seja o nosso fim, que o nosso fim seja que seja o contrário de tudo isso. Mas antes é preciso agora, no início da nossa caminhada, fazer essa pergunta para saber qual é a nossa qual o nosso propósito de sermos espírita. Ok? A todos eu desejo uma excelente segunda-feira, uma excelente semana e até o próximo programa. Eu temo dizer que isso é um programa e eu não vou mais lutar contra isso. É programa sim. Existe um canal, é nosso programa, falando de espiritismo. Tchau.